Certo, vamos desempacotar isso. Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E hoje, olha, a gente tem um material-fonte que é um verdadeiro peso pesado, né? Com certeza. Um daqueles que moldam absolutamente tudo. Exato. Nós vamos analisar um documento bem denso sobre o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Mais especificamente, a gente vai focar ali nos títulos 2º, 3º, 4º e 7º. E a nossa missão hoje é transformar esse juridiquês todo em uma espécie de manual de instruções do cidadão. Adoro essa analogia do manual. Pois é, a gente quer entender, na prática, como essas regras rígidas controlam a máquina do Estado e como isso afeta a vida de quem vive no Brasil, desde o direito mais básico de reclamar até, sei lá, o teto de gastos. É o guardado numa gaveta, sabe? Ela é, ao mesmo tempo, um escudo e um mapa. E o que eu acho mais importante no nosso mergulho de hoje não é só listar o que está escrito ali, mas entender o porquê, as razões históricas e práticas por trás de cada uma dessas engrenagens. Perfeito. Então, vamos começar pela base de tudo, que é o famoso artigo 5º. Lendo de material, a sensação que dá é que ele funciona como um software antivírus ultra avançado da sociedade, sabe? Interessante. Como assim? Ele desenha uma linha invisível, mas que é totalmente intransponível entre o indivíduo e o Estado. Ele bloqueia invasões na vida privada. Por exemplo, a casa é asilo inviolável. Só entra com consentimento ou em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, claro, por ordem judicial de dia. O Estado não pode simplesmente arrombar a porta. Exato, tem uma igualdade formal ali de homens e mulheres, liberdade de locomoção, é o escudo pessoal mesmo. Mas aí tem um ponto que me chamou muita atenção. Peraí, a liberdade de pensamento é livre, mas o anonimato é proibido. Como essas duas coisas funcionam juntas na prática? O que é fascinante aqui é que a Constituição não acredita em direitos absolutos sem responsabilidades. A lógica é que você pode falar o que quiser, a manifestação do pensamento é livre. Mas se você usar essa liberdade para cometer um crime, tipo calúnia, difamação, o sistema precisa saber quem foi. Para poder responsabilizar, né? Exatamente. A proibição do anonimato garante que o direito de resposta, que também está ali no texto, e a indenização por dano moral ou material possam ser exercidos. Se todo mundo fosse anônimo, esse sistema de pesos e contrapesos simplesmente ele ia desmoronar. Faz todo sentido. E falando em coisas pesadas, o texto também trata certos crimes com um rigor absoluto, tipo nível máximo de segurança. Sim, a gente tem categorias de crimes ali que mostram bem as cicatrizes do país. Pois é, racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional, por exemplo, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Ou seja, o cara não paga a fiança para sair e não importa o tempo que passe, ele vai responder. E tem mais, né? Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos são inafiançáveis e não tem graça nem anistia. É o Estado dizendo isso aqui nós não vamos perdoar de jeito nenhum. E tem um motivo para essas proibições serem tão duras. A gente está falando de uma Constituição promulgada logo após um período autoritário. Então, blindar a sociedade contra a tortura e grupos armados era uma prioridade absoluta. Mas não é só um documento preso no passado, né? O texto se moderniza. Em 2022, a gente teve a emenda 115. Nossa, essa emenda é importantíssima. O direito contemporâneo em ação. Exato. Ela incluiu a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, como um direito fundamental. O antivírus foi atualizado para a nuvem. Foi sim, e seguindo a sua analogia do antivírus, a Constituição também entrega as ferramentas de remoção de vírus, os famosos remédios constitucionais. Isso. O habeas corpus é aquele que todo mundo conhece, né? Para garantir a liberdade física, o direito de ir e vir. Mas e os outros? A gente tem o mandado de segurança, que é super poderoso. Ele serve para proteger o que a gente chama de direito líquido e certo. Tá. E o que seria isso na prática? Imagina que você passou em primeiro lugar num concurso público. Aí a prefeitura vai lá e nomeia o segundo colocado do nada. Não cabe habeas corpus, porque ninguém está preso, mas você tem uma prova documental clara do seu direito. Aí você entra com um mandado de segurança para forçar a autoridade a cumprir a lei na hora. E tem também o habeas data. Esse é para informação pessoal, né? Isso.
Não é só para saber o que o Estado tem arquivado sobre você, mas também para forçar a correção de dados falsos nos registros oficiais. Muito legal. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente sai do artigo 5º e entra nos artigos 6º ao 11º, e a narrativa vira de ponta cabeça. A planta baixa da sociedade. Pois é, a gente sai daqueles direitos individuais de defesa, tipo o Estado não encosta em mim, para os direitos sociais e trabalhistas, onde o Estado e os empregadores têm, na verdade, o dever de agir. O artigo 6º fala de educação, saúde, alimentação, e recentemente adicionaram a renda básica familiar para brasileiros em vulnerabilidade social com a emenda 114 de 2021. É a transição para uma Constituição mais material, que busca nivelar as condições de vida. Mas aí eu te pergunto, o artigo 7º traz os direitos dos trabalhadores, e é um nível de detalhe surreal. Jornada não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, hora extra com no mínimo 50% de acréscimo, licença maternidade de 120 dias, proibição de diferença de salário por motivo de sexo, idade ou cor. Por que uma Constituição precisa descer a esse nível de detalhar até o cálculo da hora extra? Não seria melhor deixar isso para leis menores? É uma ótima pergunta. E a resposta é simples blindagem. Colocar esses direitos tão detalhados no texto constitucional protege o trabalhador contra mudanças políticas bruscas. Porque para mudar a Constituição é muito mais difícil, né? Exatamente. Se isso ficasse só numa lei comum, uma maioria simples no Congresso poderia, numa crise econômica qualquer, cortar a hora extra pela metade. Estando na Constituição, exige-se muito mais consenso político para alterar. É uma forma de garantir um patamar mínimo civilizatório que não flutue com a eleição de turno. E a evolução continua. Pensa na emenda 72 de 2013. Aquela dos trabalhadores domésticos. Isso mesmo. A Constituição precisou ser emendada para garantir igualdade de direitos aos trabalhadores domésticos, o que ilustra bem essa busca constante para corrigir desigualdades históricas. Faz sentido. E sobre a liberdade sindical e de greve? O texto fala que não precisa de autorização do Estado para criar sindicato, só o registro. E o direito de greve é garantido, mas com aquela ressalva dos serviços essenciais. É o equilíbrio, né? O trabalhador tem o direito de parar, mas a sociedade não pode colapsar. Então, hospitais e serviços essenciais não podem simplesmente parar 100%. Tá, então a gente viu todos esses direitos e benefícios. O próximo passo lógico é perguntar quem tem a carteirinha para entrar nesse clube VIP. O título de nacionalidade nos artigos 12 e 13 parece um jogo de tabuleiro com áreas de acesso restrito. Como funciona essa divisão entre brasileiro nato e naturalizado? Olha, a regra geral para o brasileiro nato é o critério territorial, o famoso nascer no Brasil. Mas tem exceções, claro. Se os pais estrangeiros estiverem a serviço do país deles aqui, o filho não é nato. Ao mesmo tempo, filhos de brasileiros nascidos no exterior podem ser natos, especialmente se os pais estiverem a serviço do Brasil ou se vierem morar aqui e optarem depois. E os naturalizados? Aí o critério muda dependendo da origem. Para quem vem de países de língua portuguesa, a exigência é mais branda, 1 ano de residência e idoneidade moral. Para os outros países, a barra sobe para 15 anos ininterruptos sem condenação penal. Certo. Mas então, um brasileiro naturalizado tem quase todos os poderes no tabuleiro. Só que ele bate numa porta trancada se quiser acessar alguns cargos específicos, né? Sim, existe uma lista muito estrita de cargos privativos de brasileiros natos. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, ministros do STF, pessoal da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e o ministro da Defesa. A lista é bem específica. Por que travar essas portas para o naturalizado? Se conectarmos isso com um panorama mais amplo, a lógica fica muito clara. Pensa na linha sucessória presidencial. O vice, depois o presidente da Câmara, Senado e o STF. Exatamente. O Constituinte não quis correr o menor risco de ter alguém que não seja brasileiro nato comandando o país, nem mesmo temporariamente. E os outros cargos envolvem segurança nacional e soberania, forças armadas e diplomacia. É para evitar qualquer conflito de lealdade caso o Brasil entre em conflito com o país de origem daquela pessoa. Caramba, é uma precaução pesada.
E isso transborda para a regra de extradição também, não é? O material diz que o brasileiro nato nunca é extraditado. Já o naturalizado pode ser, em casos bem específicos, tipo o crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas. E nenhum estrangeiro é extraditado por crime político ou de opinião. Essa é uma garantia suprema do Estado sobre os seus cidadãos. A mensagem é que o Brasil se responsabiliza pelos seus natos. Se cometeram crime lá fora, que sejam julgados aqui, pelas nossas leis. E essa proteção ao estrangeiro perseguido politicamente mostra o caráter de asilo e proteção aos direitos humanos da Constituição. E ainda sobre a nacionalidade, teve uma atualização fresquinha, a Emenda 131 de 2023, sobre a perda de nacionalidade. Pois é, agora as regras ficaram mais objetivas. Perde a nacionalidade quem tiver a naturalização cancelada por fraude, ou se a pessoa pedir expressamente, mas com um cuidado gigante à ressalva da apatrídia. O Brasil não vai deixar a pessoa sem pátria nenhuma no mundo se ela perder a brasileira. É um sistema bem amarrado. Mas aí a gente chega na parte final da nossa exploração, que é quem aperta os botões dessa máquina estatal gigante. Os artigos 37 a 41 e o 92 entram na administração pública e no judiciário. O artigo 37 traz os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP. O LIMP é o mantra de todo servidor público, né? Exato. E aí vem o funil de entrada. Tirando os cargos em comissão para chefia e assessoramento, o resto só entra por concurso público, que vale por até 2 anos, podendo prorrogar uma vez. E tem o limite financeiro, que eu acho surreal. O teto salarial. Ninguém no serviço público pode ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém. É o limite absoluto de gastos com pessoal. Mas espera. Tem também a proibição rigorosa de acúmulo de cargos públicos. Você só pode acumular se for 2 cargos de professor, ou 1 de professor com um técnico científico, ou 2 profissionais da saúde. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque imagine gerenciar uma empresa gigantesca onde o salário máximo do CEO é engessado por lei, e você tem regras tão rígidas de contratação. Não parece a receita perfeita para a lentidão? Por que amarrar tanto a gestão pública? É que a gente não pode comparar a eficiência privada com probidade pública. São universos diferentes. As regras do concurso público existem primariamente para evitar o nepotismo e o uso do Estado como cabide de empregos. Historicamente, os governantes distribuíam cargos como favores. O concurso força a impessoalidade. Tá, mas e a estabilidade? O texto diz que, depois de 3 anos de efetivo exercício e passando por uma avaliação especial, o servidor ganha estabilidade. Ele só perde o cargo por sentença judicial, processo administrativo ou avaliação periódica. Isso não protege o funcionário ruim? Muitas pessoas pensam isso, mas o objetivo não é proteger o mau funcionário. O objetivo da estabilidade é blindar o servidor de pressões políticas. Como assim? Me dá um exemplo prático. Imagina um fiscal ambiental. Se ele não tiver estabilidade, ele pode ser demitido no dia seguinte por multar a empresa de um político influente. A estabilidade de 3 anos permite que o funcionário sirva ao Estado, às leis do país e não ao governante de turno que está ali de passagem. Ele tem segurança para dizer não a ordens ilegais. Nossa, faz todo sentido. É uma defesa do próprio Estado contra quem ocupa o governo momentaneamente. Exatamente. E é por isso que existe uma estrutura judiciária tão segmentada que é o que o artigo 92 mapeia. Verdade. O texto fala de vários órgãos. STF, CNJ, STJ, TST, e aí os tribunais federais, do trabalho, eleitorais, militares e estaduais. É muita engrenagem. Pisada. A Justiça do Trabalho foca só naquelas regras rígidas do artigo 7º que a gente comentou. A eleitoral protege a democracia. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que entrou depois, é fundamental. Ele não julga processos de cidadãos, mas ele fiscaliza administrativamente e disciplina as falhas na engrenagem dessa complexa máquina judiciária. É o freio e contrapeso em ação. Olha, que jornada a gente fez aqui hoje. Para quem está ouvindo a gente,
Vamos fazer um resumo rápido. A gente foi lá desde o antivírus do artigo 5º, com as garantias fundamentais contra o Estado. Passamos pelas garantias pesadas dos direitos trabalhistas e sociais. Isso, definimos quem tem a carteirinha do Clube VIP da nacionalidade no Brasil e terminamos decifrando esses freios e contrapesos que mantêm os servidores e a máquina pública operando sem ser capturada por interesses políticos. É um sistema operacional e tanto, né? Sem dúvida. Mas, para encerrar o nosso mergulho de hoje, a gente gosta de deixar sempre uma pulga atrás da orelha. E eu vou deixar um desafio mental final para quem acompanhou a gente até aqui. Os documentos legais, especialmente do tamanho de uma Constituição, eles não surgem do nada, sabe? Eles são sempre respostas aos traumas do passado. Aham. Então, olhando para todas essas proibições rigorosas sobre tortura, os direitos trabalhistas hiperdetalhados para evitar cortes repentinos, as regras antinepotismo e de estabilidade no serviço público, pergunte a si mesmo que tipo de país a Constituição de 1988 estava tentando desesperadamente deixar para trás. E será que, quase 4 décadas depois, a gente já conseguiu se afastar completamente desse país? Fica a reflexão. Nossa, excelente provocação e fundamental para entender o tabuleiro em que a gente joga. Compreender essas regras do jogo é essencial para viver na prática nossa cidadania. Queria agradecer muito a quem ficou com a gente em mais essa análise profunda. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço e até mais.